Glória a Deus. Isso, vai se recompor aí no seu lugar. João capítulo 20, versículo 22. Eu quero falar das obras do Espírito Santo. Vamos lá. João 20, 22, Atos 2, 4, Efésios 5, 18, Atos 4, 31. Diz o texto: E havendo Jesus dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E não vos embriaguei-vos com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Obrigado, ocupe o seu assento, exaltando esse Deus maravilhoso. Grande, nós podemos ver como uma noite como essa que acabamos de viver aqui. Esse é o mover de Deus, é o mover do Espírito. O mover que traz vida, que traz transformação, que nos leva ao divino, ao sobrenatural. Eu quero falar aqui de 4 obras do Espírito Santo. É claro que, resumidamente, como estou sendo sensível à voz do Espírito Santo para a noite de hoje, perceba que o primeiro texto que eu li fala da obra da regeneração que é efetuada pelo Espírito Santo. Quando Jesus assopra sobre os discípulos e diz: recebam o Espírito Santo, esse sopro, ele tem uma conexão com Gênesis 2:7, quando Deus soprou sobre as narinas de Adão e ele foi feito alma vivente, ou como alguns estão preferindo dizer, um ser vivente. E ali agora ele passa a ter a vida, a desfrutar da vida de Deus. Mas como todos nós sabemos que o homem, ele caiu, o homem agora passa a estar na sua condição irregenerada. E aí Jesus, na plenitude dos tempos, se manifesta, o verbo se torna carne, o Deus vivo vem em forma humana no propósito de resgatar, buscar e salvar o que se havia perdido. Então esse sopro agora sobre os discípulos é agora a manifestação da nova vida. Assim como Deus soprou em Gênesis 2, agora Cristo está soprando e não nos dando simplesmente a vida humana, vida biológica, mas agora Jesus está dando aqui a nova vida, a vida em Cristo, ser uma nova criação. Agora vivemos a vida abundante, a vida celestial, a vida no Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus, ele foi feito Espírito vivificante, o segundo Adão. Então agora, ao soprar o Espírito, agora o Espírito vem fazer aquela obra que Paulo diz em Tito 3, 4 e 5, que nós fomos salvos pela misericórdia de Deus, foi pela graça de Deus que Ele nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, cumprindo aquilo que Ele mesmo tinha dito em João 7, 37 ao 39, quando Ele disse, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs de pé e disse: quem tem sede, vem a mim beba, porque aquele que beber desta água, rios de água viva, olha lá, fluirão no seu ventre, fluirão no seu interior, ventre da onde se gera a vida. E esse fluir dessas águas, desses rios, Jesus diz no versículo 39, e dizia isso do Espírito Santo que haveriam de receber. Quando nós somos alcançados pela palavra, pelo Evangelho, isso que Jesus fez com os discípulos acontece conosco de forma espiritual, onde o Espírito nos é dado, o Espírito nos é otorgado, e agora o Espírito
Espírito vem habitar em nós, e é onde Ele faz essa lavagem, onde Ele faz essa regeneração, onde Ele nos dá esta nova vida. E essa regeneração, esta nova vida que nós passamos a receber, nós saímos de estar na carne para agora ter uma vida no Espírito, fundamentada no Senhor, em Cristo Jesus. E aonde um dos textos tremendos da palavra de Deus, em Romanos capítulo 5, verso 5, que no momento da regeneração, olha o que acontece, e ele diz assim, ó, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, que nos foi outorgado. Então veja, quando agora o Senhor outorga a nós o seu Espírito, o Espírito Santo, ele mergulha, ele imerge o novo coração. Agora nós temos um novo coração, agora nós somos pessoas redimidas, agora nós somos pessoas regeneradas, agora nós vivemos no poder de Cristo, no poder da ressurreição. E agora, esse amor que é derramado no momento da conversão, no momento desta regeneração, esse amor passa a estar entranhado em nossos corações. É algo aqui, que está no grego aqui no perfeito, e significa, é algo que é derramado no momento que a pessoa passa a viver essa regeneração, essa conversão no Senhor, e esse amor passa a ser derramado constantemente. É uma obra que foi feita e continua sendo válida e contínua para nós até os dias de hoje. E agora, o que significa o amor de Deus ser derramado em nós, em nossos corações pelo Espírito Santo? Significa que agora você vai estar fundamentado a sua vida construída, a sua vida edificada no Evangelho, no próprio Jesus, onde você vai olhar para Deus e agora você vai cumprir aquele grande, o maior de todos os mandamentos. Todos os mandamentos dependem de um só: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo entendimento, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. O que a Bíblia está nos ensinando? Amar a Deus de todo o nosso ser. E agora nós passamos a amar a Ele. Por quê? Porque primeiro Ele nos amou, e agora nós olhamos para a obra de Cristo, nós olhamos para a revelação de Deus, da sua salvação, e aí onde nós somos tomados desse amor, e a nossa vida passa a ser vivida baseada nesse amor de Deus revelado com Cristo que foi nos entregue, com Cristo que morreu, com Cristo que ressuscitou, com Cristo que perdoou os nossos pecados e nos prometeu a vida eterna, prometeu que vai nos buscar, prometeu o novo céu e a nova terra. Então, quando fala que o amor de Deus é derramado em nossos corações, está dizendo que agora a esfera de vida que nós vivemos é nesse amor. Então nosso coração é tomado nesse amor. E uma coisa que nós temos que ser muito vigilantes é para nunca sair desse amor. Quando nós entramos no primeiro amor, quando somos regenerados, e agora o Espírito passa a manifestar essa nova vida, e ele vai derramando copiosamente, jorrando o amor de Deus em nossos corações, e aí é onde nós passamos a ter o quê? Uma vida baseada no amor. Eu oro porque eu amo a Deus. Eu adoro porque eu amo a Deus. Eu faço a vontade de Deus. E por que eu faço a vontade de Deus? Porque eu amo a Deus. Então, qual é a nossa motivação em viver da forma que agrada a Deus, que louva a Deus? É justamente esse amor que é derramado em nossos corações. Então, o que te motiva a vir para a casa de Deus? Você é motivado por esse amor. O salmista 116, 1 e 2, ele diz assim: amo ao Senhor. Aí ele diz: porquanto invocá-lo-ei enquanto eu viver. Veja, por que é que ele vai invocar a Deus enquanto ele viver? Por causa do quê? Do amor. Então, uma coisa que nós temos que verdadeiramente
Buscar em Deus é sempre viver o fervor do primeiro amor, daquela pessoa que nasceu de novo, agora recebeu a nova vida, e o Espírito Santo está ali, diariamente derramando esse amor, fazendo jorrar esse amor. É esse amor que nos faz pegar fogo na presença de Deus, é esse amor que nos faz colocar Deus como prioridade, é esse amor que faz com que para nós qualquer esforço no Evangelho, seja qualquer sacrifício no Evangelho, seja nada perto daquilo que Deus fez por nós. É esse amor que faz com que você não esteja nos vícios, é esse amor que faz que você não esteja no mau caminho, é esse amor que faz você desejar estar na casa de Deus, em comunhão com os irmãos. É esse amor que te faz entender que Jesus é a razão da sua vida. É este amor que faz você entender que sem Deus, sem Cristo, sem o Espírito Santo, nada vale a pena. Esta é uma obra tremenda, e sem essa obra não podemos viver as outras obras. A obra do Espírito Santo, esta obra aqui é fundamental. Sem esta obra da regeneração, e aonde agora o Espírito passa a habitar em nós e gerar essa nova vida continuamente, e Ele vai derramando esse amor, e nós vamos se aproximando cada vez mais de Deus. Por isso que eu digo, a gente tem que tomar cuidado, para que a nossa vida cristã não perca o encanto do primeiro amor. O que é perder o encanto do primeiro amor? Você já reparou quando aquelas pessoas que estão no primeiro amor, ele não precisa de muito para estar sensível à presença de Deus. Qualquer louvor já quebranta ele, qualquer palavra já faz ele chorar, já faz ele se alegrar, já faz ele glorificar. Estive falando com a minha esposa esses dias, meu Deus, eu congregando perto de umas pessoas, que eu falei, meu Deus, aonde está a vida cristã? Não estou julgando ninguém, mas não tem como nós temos a presença do Espírito Santo, temos a nova vida, e não esboçar uma vida de alegria, uma vida de prazer, uma vida de contentamento no Senhor, o nosso Deus. Pelo amor de Deus, não aceite ter uma vida morna, uma vida opaca, uma vida sem vibração, uma vida sem fervor. O primeiro amor nos coloca assim, vibrante na presença de Deus. Aleluia. Quando você ouvir Jesus Cristo vive, não ouça isso como se fosse algo normal. Não é normal. Quando você ouvir Jesus morreu e ressuscitou, não canse de ouvir isso, se maravilhe ao ouvir isso. Eu repito o que eu tenho falado e vou continuar falando. Falei de manhã, falei outro dia aqui, vou falar de novo. Deus falou essa palavra comigo. Qual foi a palavra? Meu filho, sabe quando que é que você precisa de um renovo? Quando você ouvir o nome do meu filho Jesus, e se o seu coração não sentir algo, não queimar, você precisa de uma renovação espiritual. Oh Deus! E como diz, eu já não canto ainda sem voz, mas eu preciso cantar, estou mergulhado com esse louvor. Ele diz assim, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo mais que tudo, nada mais me satisfaz, nada mais me satisfaz, nada mais me satisfaz. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. Vamos lá, Jesus, eu te amo. Aumenta a voz. Jesus, eu te amo. Mais forte, Jesus. Jesus, eu te amo. Mais uma vez, Jesus. Jesus, eu te amo. Mais que tudo. Mais que tudo. Aleluia. Quantos podem levantar uma das mãos para o céu e dizer bem forte agora: Jesus, eu te amo.
Aleluia. Eu falei para minha esposa, Deus sabe por que eu estou falando isso. Eu não estou dizendo que eu sou espiritual, que eu sou melhor que ninguém. Não me interprete mal. Mas eu estava esses dias sozinho. E eu estava ali no banheiro. Irmão, entrou. Eu estava ouvindo esse louvor. Jesus, eu te amo mais que tudo. Nada mais me satisfaz. O Espírito Santo me apertou meu peito. Eu fui tomado de um sentimento tão celestial que eu desejei, falei, me mata agora para mim poder te abraçar. Me mata agora, eu queria te abraçar. Eu queria te pegar agora, eu queria te abraçar, me leva agora. Esse amor que o Espírito Santo derrama em nosso coração, um amor que nós não conseguimos explicar, um amor descomunal, celestial, que nos faz amar Jesus de forma inexplicável, onde nada mais nos importa, nada mais faz sentido, se não for Ele. É Jesus que dá razão ao meu casamento. Se tirar Jesus do meu casamento, acabou a beleza da minha vida conjugal. O que dá brilho aos meus filhos a ter uma família é Jesus. Se tirar Jesus dos meus filhos da minha casa, acabou o sentido. O que dá sentido de acordar todos os dias é Jesus. Porque se não for Jesus, não adianta nem acordar mais. Eu digo de novo, Jesus, eu te amo. Diga mais uma vez, Jesus, eu te amo mais que tudo. Mais que tudo, nada mais me satisfaz, nada mais me satisfaz, nada mais me satisfaz. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. O amor de Deus está sendo derramado em nossos corações. Sinta o teu coração como o coração dos discípulos de Emaús. Sinta o teu coração transbordar. Sinta o teu coração arder. Sinta o teu coração em chamas. Sinta o teu coração pegar fogo. Sinta o teu coração transbordar. Oh, meu Deus. Segunda obra do Espírito Santo, não menos importante que esta, Atos 2. Oh, meu Deus. É a obra do revestimento de poder. A nova vida é para que nós possamos viver no poder da ressurreição, viver uma vida digna que agrada a Deus, na unção de Jesus, o Filho obediente, que cumpre os mandamentos do Pai. Agora, essa segunda obra do Espírito Santo, que é o batismo, no caso de Jesus é que nos batiza, mas o Espírito Santo com o qual nós somos batizados, ele nos dá poder. E agora Atos 1:8 diz: mas recebereis poder. Quando? Quando o Espírito Santo vier sobre vós. Esse poder é dinamis, que significa uma ação real, sobrenatural, divina.
Então é um poder divino, um poder sobrenatural. E esse poder é um revestimento que vem do Espírito. E o texto diz para que esse revestimento de poder vem: para que nós venhamos a ser testemunhas de Jesus. E o que é ser testemunha? Tanto morrer por amor ao nome dele, você tem que ter disposição para morrer pelo nome de Jesus, se for preciso. Mas ser testemunha é trazer uma prova, uma evidência de que aquilo que você fala é verdade. Então testemunha, você só pode testemunhar se você viu. Você já viu alguém dando testemunho daquilo que não viu? Então ser testemunha é falar daquilo que você tem visto. Então veja só, o poder do Espírito Santo vem sobre nós, para nós darmos testemunhos e testemunho de poder. Então o Espírito Santo vem, nos reveste, e aí nós agora começamos a falar de Jesus, falamos no trabalho, falamos na escola, falamos no ciclo familiar, e ali o poder do Espírito Santo vai operando. Quem salva as pessoas não somos nós. Quem faz a obra no coração das pessoas não somos nós, é o poder do Espírito Santo de Deus. Às vezes você pensa que você está lá na sua casa, eu sei que eu estou falando aqui em profecia, você está louvando ao nome do Senhor, você está engrandecendo ali, aquele louvor ecoando, fluindo ali dentro da tua casa, o poder do Espírito está ali agindo nos corações, louvado seja Deus. Então você fala de Jesus, um convite ali que você faz, e o poder do Espírito vai agindo, vai bradando, vai se manifestando. E agora esse revestimento de poder que o Espírito Santo manifesta nas nossas vidas, abre as portas também para a manifestação dos dons espirituais. Esta é uma matéria também que eu sou fascinado, dos dons espirituais. Você viu que lindo aqui, como que Deus derramou o seu Espírito no meio dos louvores que nós estávamos adorando. Você viu pessoas chorando, pessoas entregando profecia, pessoas sendo edificadas, pessoas sendo convencida dos pecados, sem ninguém falar nada, só o Espírito de Deus agindo na vida dela. Outras pessoas crescendo espiritualmente, outras pessoas amando mais a Deus e desejando se envolver na obra de Deus. É o poder do Espírito Santo agindo no meio da igreja. E agora, como eu disse, o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo, abre-se as portas para a manifestação dos dons espirituais. Atos 19:6 diz que quando Paulo orou pelos Efésios, os 12 homens ali, eles foram batizados com o Espírito, veio sobre eles o Espírito Santo, e o texto diz: falavam línguas e profetizavam. Falar em línguas, sinal de que eles foram batizados, foram revestidos de poder, e profetizavam, receberam o dom. No dia do batismo já receberam o dom da profecia, já foram inspirados a profetizar. Então veja só que coisa linda, esta é a obra que Deus quer fazer ainda mais em nosso meio. Deus quer aqui no meio da congregação, eu digo com mais contundência, nós já temos vivido essas manifestações, mas Deus quer fazer mais. Deus quer usar pessoas com dons de curas, com dom da fé, com dom de operação de milagres. Deus quer usar outros aqui no discernimento de espíritos. Deus quer usar outros aqui na palavra da sabedoria, outros na palavra do conhecimento. Deus quer usar outros na profecia, outros na variedade de línguas e outros para interpretar línguas. Isso é o normal da igreja. Esse é o ambiente que a igreja tem que viver. O irmão se levantar falando em línguas e o outro já interpretar. É no meio dos louvores a inspiração e o crente profetizar na presença do Senhor. Eu creio, estava me lembrando agora, oh meu Deus do céu, quando estava orando no monte, lembrei agora dessa promessa, muitos anos atrás, orando no começo da minha caminhada, e nas campanhas do monte, e Deus tomou a vida do pastor Cleito, e não me esqueço nunca, e falou: olha, você vai pregar a minha palavra, e ali ainda falou: você vai profetizar, eu estou te capacitando, você vai profetizar no meio do meu povo. Eu falando:
falando, meu Deus do céu. E hoje está pela manhã ali pregando a palavra de Deus. Eu estava falando para minha esposa, fiquei até assustado, assim, né? Que Deus me dá uma profecia, uns mistérios. Eu falei, meu Deus do céu. Mas é promessa de Deus. Deus falou que seria assim, Deus falou que iria fazer assim, e esta é para você também. Deus vai te usar, Deus vai te capacitar, Deus vai te usar tremendamente, porque o poder do Espírito Santo está sobre você, o poder do Espírito Santo está dominando a sua vida. Sabe por que você está desejando mais de Deus? É o Espírito te movendo, o Espírito Santo está provocando fome, o Espírito Santo está provocando sede, o Espírito Santo está dizendo, eu te chamo para a minha presença, eu te chamo para as águas mais profundas. É tempo de viver o mover e o poder do Espírito Santo de Deus. Quer mangiare che vassa canta la passúpia. Deus está dando ousadia para a igreja, porque Deus falou, pastores amados, Joel declarou, e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, as vossas crianças profetizarão. Eu não aceito menos do que isso para esta igreja. As nossas crianças não vão estar enfiadas em celular, em site, em não sei o que, não sei. As nossas crianças vão estar envolvidas no mistério, as nossas crianças vão profetizar, e os nossos jovens não vão estar, não que nem um ferro de passamão passando na mão do outro. Os nossos jovens vão ter visões, porque Joel falou, os nossos jovens, eles vão ter visões. Vai ter visão de Jeremias, eu vejo a palavra, vai ter visão de Isaías, eu vejo o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. Vai ter visão como de Ezequiel, eu vejo Deus, eu vejo o trono, eu vejo a glória. E os nossos anciões, eles vão sonhar, eles vão ter sonhos proféticos. Deus vai dar sonho profético, Deus vai dar interpretação de sonhos, Deus vai falar com você em sonhos, Deus vai te visitar em sonhos, Deus vai te direcionar para algo profético. Esse é o ambiente que nós vivemos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Terceira obra, vamos lá, terceira obra do Espírito. Agora é uma vida controlada. Quando diz em Efésios 5,18, só vou pegar a parte B. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Você sabe, esse enchei-vos aqui, escute, aquilo que me enche me controla. Então isso aqui tem um sentido que de vida controlada pelo Espírito Santo. Quando eu sou cheio aqui, esse enchei-vos aqui é uma obra que Deus faz na nossa vida, e é um mandamento. Ser cheio do Espírito, você não pode se esquecer disso. Ser cheio do Espírito Santo, porque aqui está no imperativo. E imperativo significa que é um mandamento, tá? No grego é no imperativo, então enchei-vos. Você já sabe disso. Está no imperativo, no presente, no passivo e no plural. E eu explico isso, tá certo? Só para relembrá-los. Por que está no imperativo? Porque ser cheio do Espírito é um mandamento. O crente ele não tem opção, será que eu sou cheio, será que não? Não, ele tem que ser cheio. Ele tem que ser cheio. Ele tem que ter a vida controlada pelo Espírito Santo. Agora, por que está no presente? Porque é um ato contínuo, é diariamente, eu tenho que me envolver, eu tenho que ser cheio. Passivo é porque Deus faz essa obra. Embora nós buscamos, mas quem faz essa obra é Deus que faz essa obra em nossa vida. E está no plural, por quê? Porque é para todos, não é para um, para dois, para três. Esse enchei-vos do Espírito é para toda a igreja. Ser controlado pelo Espírito é como aquela visão que Deus deu para Ezequiel, onde Ezequiel falou, Senhor, agora só dá nado. Então ter a vida controlada pelo Espírito é estar nas suas águas correntes. Quem é que tem controle da vida?
nas águas correntes. É a água corrente que te conduz. Ele não está mais com os pés no chão, ok? Agora só nada. Por quê? Porque é o Espírito que vai guiar, é o Espírito que vai controlar, é o Espírito que vai mover. É como a nuvem no deserto, coluna de fogo e coluna de nuvem. Ali era o Espírito Santo agindo, direcionando, movendo, guiando. E o Espírito de Deus, Ele quer fazer isso na nossa vida. Porque essa vida controlada pelo Espírito Santo nos capacita a cumprir o papel em cada área da vida com excelência. Eu vou repetir: essa vida controlada pelo Espírito nos capacita a cumprir cada papel da vida, ou seja, em cada área da vida, com excelência. Quando você lê esse contexto aqui, o que Paulo diz? Vocês se enchem do Espírito. Aí ele fala: cante louvores. E cantar louvores é alcançar os picos mais elevados da espiritualidade. Então veja, a pessoa que é cheia do Espírito, ele vai ser espiritual e vai ter uma vida de cântico e louvor ao nome de Deus. Então, vida controlada no Espírito, a pessoa canta louvores, canta hinos de adoração, a pessoa canta em línguas, tá certo? Tá aí, falando com salmos, hinos, cânticos espirituais, a cantar em línguas, meu bem, e cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Não é um louvor da boca para fora, é um louvor que vem do coração, é um louvor que vem do profundo do seu ser. Não é um louvor superficial, não é uma vida cristã superficial, é uma vida controlada pelo Espírito. O que mais que acontece quando eu sou cheio do Espírito? Eu tenho uma vida de cântico, de louvor, de espiritualidade, também de gratidão. Olha só, no versículo de número 20 é a continuação, dando sempre graças a Deus por tudo. Então, ser controlado pelo Espírito me levará a ter uma vida de gratidão. Aí ele vai dizendo outros pontos. Aí ele vai dizendo: o marido ame a esposa. Então, um crente que tem a vida controlada pelo Espírito, ele vai amar sua esposa. Aquele que é casado, ele vai amar sua esposa. E uma das grandes marcas de um homem que ama a sua esposa é sacrificar por ela. Porque Jesus disse que o marido deve amar a esposa como Cristo amou. E olha só isso aqui. E significa o quê? Eu me lembro disso aqui. Eu não sei porque Deus, mas Ele que domina a minha vida. Mas olha só, para você entender. Eu me lembro quando eu é casado de novo, sabe? E a gente estava ajeitando as coisas. Aí nos primeiros dias, como a gente estava ajeitando as coisas lá, olha só, e estava meio apertada as coisas, quando a minha esposa, casamos, aí estava meio apertada até a gente ajeitar tudo. E aí eu me lembro que deu uns apertos, aí eu tinha que comprar umas coisas, estava faltando gás, enfim. E aí estava muito apertado. Sabe o que eu comecei a fazer, irmão? Eu ganhava ticket da empresa para almoçar. Eu fazia um jejum forçado para levar a janta para ela para casa. No começo tive que fazer isso, para ela poder se alimentar bem à noite. E aí eu tinha que sacrificar de dia. Eu tinha que ficar sem comer. Fiquei uns dias, mas foi bom, jejuei pelo menos. Ok. Mas entende, porque quem que nos faz fazer isso? Estou dando um exemplo, estou falando que é uma coisa que a gente vive, sabe? Então veja só, quem que nos capacita a fazer isso? O Espírito Santo. Mas também uma mulher que é controlada pelo Espírito. O que ela vai fazer? Ela vai respeitar o seu esposo. Ela vai cuidar do seu esposo. Ela vai zelar pelo seu esposo. Ok? Vai zelar nos mínimos detalhes, vai cuidar da roupa dele, vai cuidar dele, vai cuidar da alimentação dele, porque ela é uma esposa que o respeita, que o ama. E quem que capacita a mulher a ser assim? O Espírito. Quantos querem ter uma vida controlada pelo Espírito? Na hora dos dons estava mais avivado. Aleluia. A vida controlada no Espírito vai fazer com que os casais se respeitem. Oh, glória a Deus. É claro que tudo é um processo. E quantas vezes eu não orei para Deus no começo do meu relacionamento,
Como minha esposa engravidou, você já conhece a história, engravidou muito rápido e houve mudança, porque a mulher quando engravida, a mudança, a gente não estava convivendo muito bem e era aquelas discussões direto no começo. Eu falei, meu Deus, como que vai ser esse negócio? E aí fomos pedindo, Espírito Santo, me ajuda, me ensina, como que eu faço isso? E não é que Ele ensinou, não é que Ele bradou, aleluia, glória a Deus. É, porque eu não entendi esses negócios. A mulher, quando entra naqueles dias, fica uma bruxa, né? Meu Deus. Meu Deus do céu, fica um dragão. Eu não entendia. Eu falei, meu Deus, essa mulher é brava demais. E aí, se ela estivesse limpando a casa, eu falei, não, usa o banheiro. Não vou usar agora, não. Não, mas eu preciso usar. Estou limpando. Falei, vixe, meu Pai amado. E aí, entende? Aí o Espírito Santo vai nos ensinando. Aí quando você já está, né? Já sei, já está. Então o Espírito Santo vai nos ensinando, ok? E é para os dois lados. O que mais? Uma vida controlada pelo Espírito Santo vai ensinar os pais a conduzir os seus filhos. O Espírito Santo, a vida controlada, eu estou no contexto, tá? O Espírito Santo nos ensina a conduzir os nossos filhos, a discipliná-los, a ensinar a eles caráter, hombridade, ok? E aí o Espírito Santo é que nos capacita a ser pais que não provocam a ira aos seus filhos, mas também o Espírito Santo capacita os filhos a serem filhos de honra, filhos obedientes, filhos que trazem orgulho para dentro de casa, filhos que obedecem os seus pais, ouvem os conselhos dos seus pais. Quem é que capacita o filho a ser assim? O Espírito Santo. Olha só o que o Espírito Santo faz. E aí no contexto ele está falando trazendo para o contexto de hoje, né, sobre os servos e os escravos e os senhores, ou seja, trazendo para hoje o patrão e o empregado. O Espírito Santo nos ensina a ser patrão. O Espírito Santo nos ensina a ser um bom funcionário que não fica fazendo rebeldia no meio da empresa, que cumpre o seu horário, que não rouba o patrão. Tem gente que, olha, irmão, esse negócio é terrível, ele rouba as horas do patrão dele tudinho. O Espírito Santo nos ensina, irmão, nos ensina a ser uma bênção na nossa empresa, porque é de lá que Deus tem dado o nosso salário. Vocês não estão aqui não, né? Então ele ensina tudo, ensina a ser um patrão honesto. Olha o que o Espírito Santo faz. E já vou começar a concluir. E aí o Espírito também nos ensina a guerrear, porque o contexto aí Paulo fala, no demais, se fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí está falando do que? Das armas espirituais. Então o Espírito Santo nos ensina a vencer pressão, nos ensina a vencer as batalhas, nos ensina a vencer as obras das trevas, nos ensina a vencer as dificuldades. Você está recebendo isso aí do Espírito de Deus? Hoje o Espírito Santo te trouxe aqui para dizer para você, eu domino a sua vida, eu controlo a sua vida, eu guio a sua vida, eu movo sobre a tua vida. Tem coisas que você não sabe fazer, mas eu vou te ajudar, eu vou te ensinar, eu vou te conduzir. Você não está sabendo administrar o tempo, mas eu vou te dar capacidade. Você não está sabendo como agir em determinadas áreas, mas eu vou te dar essa graça, eu vou te capacitar para isso. E última obra, encerrei aqui agora, falei que a mensagem hoje era curta. E última obra, a renovação. Nós precisamos viver uma renovação diária do Espírito de Deus. Esse texto que nós acabamos de lê-lo, e repito agora, você sabe que os discípulos estavam vivendo uma grande dificuldade, estavam vivendo um grande, sem conversa, vocês perdem a mensagem, vocês perdem a mensagem. O Espírito Santo, Ele é Deus de renovação, Ele é Deus de renovação. Em Atos 2 eles foram batizados, mas em Atos 4:31 o texto diz, eles foram cheios novamente. E cheios aqui é pletho, que significa encharcados, impregnados. Então aqui implica o quê? Uma renovação espiritual. Não é uma vez cheio, sempre cheio. Nós precisamos buscar renovação de poder.
Nós precisamos buscar a renovação de poder, de vida controlada, diária, na presença do nosso Deus. Porque aqui eles estavam sofrendo o quê? Perseguição. Aqui eles estavam sofrendo lutas. Os homens estão querendo prender eles, levaram eles sob custódia, interrogaram eles, porque em nome de quem, na autoridade de quem eles tinham curado o coxo. Aí Pedro diz: é no nome de Jesus a quem vocês crucificaram. Aqueles homens ficaram furiosos, mas não podiam contradizer, porque o milagre estava lá. O homem, 40 anos coxo, foi curado. Eles falaram: a gente não pode contradizer esse milagre, porque quando Deus faz, não tem como contradizer, que é Ele que está fazendo. E aí eles falaram assim: vocês parem de pregar nesse nome, não falem mais nesse nome, senão vocês vão, sob ameaças, vou prender vocês, vamos matar vocês. E aí o que eles fizeram? Foram buscar renovo, foram buscar renovação. Por que algumas pessoas, diante das lutas, ela retrocede em vez de buscar renovo? Diante das lutas, das ameaças, em vez de eles falar: parei, desisti, não aguento mais, o que eles foram fazer? Foram orar por renovação. Foram orar e pediram para Deus: Deus, estende a mão para fazer mais, para operar mais, para agir mais. E a resposta de Deus àquela oração foi essa: foram cheios do Espírito Santo. Então, a resposta de Deus para as nossas lutas é o quê? Nos renovar no Espírito. A resposta de Deus para os problemas que você tem vivido é a renovação do Espírito. A resposta de Deus para as dificuldades que você tem enfrentado é a renovação do Espírito. Quando você pensa que não, Deus está te envolvendo com poder, Deus está te enchendo da sua glória, Deus está te renovando, renovando os dons, renovando o teu ministério, renovando a tua casa, renovando a tua vida espiritual, renovando a tua família, renovando o teu físico, renovando as tuas forças, renovando todo o teu ser. E aí você se levanta forte. Por quê? Porque o Espírito te dá ousadia, o Espírito te dá capacidade. Aí você diz: eu sozinho não posso, mas no poder do Espírito eu venço essa luta, no poder do Espírito eu venço essa ameaça, no poder do Espírito eu venço esse sofrimento, no poder do Espírito eu passo por cima dessa luta, porque está escrito: com meu Deus eu salto uma muralha. Sabe o que eu quero dizer para você? O que você precisa para ter solução dessas lutas que você tem enfrentado, dessas dores que você tem sofrido, é ser renovado pelo Espírito Santo. Como é que você vai sair daqui nesta noite, depois dessa glória que Deus já derramou hoje aqui no culto? Você vai sair daqui fortalecido, renovado pelo Espírito Santo. E se esse demônio sem vergonha não sair da tua frente, você vai passar por cima dele. Se essa muralha não sair da tua frente, você vai gritar, mas vai gritar no poder do Espírito. Essa muralha vai cair. É assim que se vence lutas, é na renovação do Espírito Santo. Estou com um problema lá em casa, o que você precisa? Renovo do Espírito. As coisas não estão indo bem na empresa, estou com dificuldade financeira, o que você está precisando? Renovo do Espírito. Pastor, mas isso é sério? Eu vou te mostrar na Bíblia. Quando a mulher de 2 Reis estava em luto, estava com dívida, os filhos estavam para ser levados escravo, o que ela precisou? Do quê? Do que ela precisou? Azeite. E ali representava o quê? Uma renovação, porque ela só tinha um pouco. E aí qual foi a solução para todos os problemas dela? Foi o quê? Azeite. Qual foi a solução para os problemas dela? Azeite. Qual é a solução para os seus problemas? A presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo, ó, vai só aqui, ó, te conduzir, vai só aqui te guiar, vai só aqui te capacitar. A hora que você foi ver, já venceu. A hora que você foi ver, o problema já acabou, o tempo dele, a fase dele. A hora que você foi ver, a porta já se abriu para você. A hora que você foi ver, Deus já foi na tua frente e já derrotou o inimigo. A hora que você foi ver, já passou aquela fase ruim e uma nova fase chegou na tua vida. Então receba renovo do Espírito Santo. Renovo, amém? Então vamos estar firmados nesse mover do Espírito, porque eu encerro aqui, porque a presença do Espírito na nossa vida nos levará a glorificar a Jesus e buscar as almas também. As palmas louvem ao Senhor.